E aí, guerreiro da madrugada? Ou seria refém do despertador? Bora lá, mais um dia pra conta. Ou seria contra? Imagina a cena, que você nem precisa imaginar muito, né? 6 da matina, óleo grudado de remela. E a primeira decisão do dia é apertar a soneca e sonhar mais 5 minutos com a demissão. Ou levantar logo para encarar a Via Crucis motorizada. Você opta pela segunda opção, porque os boletos não se pagam com sonhos, infelizmente. E aí começa a epopeia. 2 horas, meu amigo. 2 horas, se espremendo no que chamam de transporte público, mas que parece mais uma lata de sardinha com rodinhas e trilha sonora de sofrimento. Ônibus, ou trem, ou metrô, tanto faz a modalidade da tortura, lotado. Aquele calorzinho humano que ninguém pediu, misturado com um perfume de origem duvidosa e o clássico cheirinho de sovaco vencido. Barulho? Ah, o barulho. É a sinfonia do inferno. Buzina, freada brusca, a tia falando alto no zap, o vendedor de paçoca gritando no seu ouvido. E claro, aquele funk estourado vazando do fone alheio. Gente te empurrando, cotovelada na costela, pisão no pé, e você ali, tentando não encostar em ninguém, praticando um nível de contorcionismo que nem a Daiane dos Santos aprovaria, só para manter um mínimo de dignidade, que já foi embora na 3ª estação. E a sensação? Aquela clássica. Puta merda. Tô perdendo tempo. Tô perdendo vida. Tô perdendo a vontade de existir. Energia? Já era. Ficou lá no travesseiro, junto com seus sonhos de ter um helicóptero. Agora me diz, na moral, isso é viver ou é só um ensaio diário para ver quem aguenta mais desaforo antes de surtar? Você nem bateu o ponto ainda e já tá só o pó da rabiola, moído, esgotado. Aí você chega no trampo, cansado, com aquela dor na lombar que já virou sua companheira fiel. E a mente... a mente tá anestesiada, pronta para entrar no modo piloto automático de obedecer. Passa o dia fazendo planilha que ninguém vai ler, respondendo e-mail que podia ser resolvido com um ok, aturando reunião que podia ser um e-mail de novo, lidando com meta que parece ter sido criada por um sádico em dia de fúria e aguentando cobrança e discursinho motivacional de um chefinho que nunca na vida pegou um busão às 5 da manhã, mas jura que sabe tudo sobre resiliência e vestir a camisa. Vontade de mandar ele vestir a camisa de força, né? Quem foi o gênio que disse que isso é normal? Quem te convenceu, na base da lavagem cerebral, que essa rotina de hamster na rodinha é o certo, é o sucesso, é a vida adulta responsável? Me poupe. E no fim do dia, replay. Mais 2 horas de tortura sobre rodas. Mais barulho, mais aperto, mais desgaste físico e mental. Você chega em casa que nem um zumbi. Tarde, sem força nem para escolher o que ver na Netflix. Sem tempo para fazer nada que realmente te dê prazer. Sem vida. Só existe para pagar boleto e esperar o fim de semana, que passa voando, claro. Se essa descrição te deu um arrepio, um aperto no peito, um putz, é bem assim. Presta atenção. Pelo amor de Zaltron.
Isso não é frescura sua, não é mimimi. É seu corpo, sua alma, seu último neurônio consciente gritando: acorda, porra, isso não é vida. Foi para isso que você ralou nos estudos. Fez aquele curso técnico, aquela faculdade EAD sofrida? Esse era o futuro brilhante que te prometeram no comercial de margarina? Uma vida gasta dentro de um ônibus e na frente de um computador, esperando a sexta-feira? A verdade nua e crua que dói, mas liberta. Muita gente vive essa desgraça com um sorriso amarelo no rosto e uma angústia silenciosa corroendo por dentro. E sabe qual a pior parte dessa palhaçada toda? Eles acham que a culpa é deles. Acreditam naquela lorota de que, se eu tô infeliz, é porque sou ingrato. Tenho que agradecer por ter um emprego, mesmo que o emprego esteja te matando aos poucos. Mas espera aí, isso é gratidão ou é conformismo gourmetizado, síndrome de Estocolmo laboral? Aí você começa a se questionar, lá no fundo da sua mente cansada. Será que trabalhar feito um condenado é a mesma coisa que viver bem? Será que bater ponto todo santo dia é o mesmo que ter um propósito na vida? Será que seguir as regras que eles inventaram é o mesmo que ser livre? Te venderam a ideia. Estuda, arruma um estágio, de preferência não remunerado, para já ir se acostumando a ser explorado. Consegue um emprego fixo, CLT, a segurança. E, bum, sucesso. Vida ganha. Só que esqueceram de um detalhe crucial no manual. Sucesso sem tempo, sem saúde mental, sem alegria. É só uma prisão com ar-condicionado e vale-refeição. Uma gaiola dourada. Por que caralhos ninguém fala sobre isso abertamente? Quem lucra quando você aceita essa merda toda de cabeça baixa, sem questionar, achando que é assim mesmo? O sistema, Mitch é meu amigo, o sistema, Tim, não quer que você acorde. Ele precisa de você aí, sonolento, produtivo, na medida do possível, obediente e principalmente consumindo para aliviar a frustração. Você sente, lá no fundo, que tem algo errado pra caralho. Nisso tudo, não sente que essa rotina não te representa, que você não nasceu para ser só mais um número na planilha, mais um CPF pagando imposto, que a vida tinha que ser mais do que isso. E sabe o que esse incômodo significa? Significa que você ainda está vivo, que a chama da indignação, da vontade de viver de verdade, ainda não apagou completamente. Esse desconforto que você está sentindo, agora, não é uma falha sua. Não é defeito de fabricação. É o primeiro sinal de despertar. É você finalmente tirando a venda dos olhos e enxergando a Matrix do trampo. E talvez, só talvez, esteja na hora de desenterrar aquela pessoa que você era antes da rotina te soterrar. Agora, meu chapa, a real é que só tem 2 caminhos daqui para frente. Continuar na Matrix. Engole a pílula azul. Finge que tá tudo bem. Continua na sua vidinha de trabalho sem sentido, reclamando no bar na sexta e repetindo tudo na segunda. Segurança? Talvez. Felicidade? Nem fodendo. Despertar. Engole a pílula vermelha, mesmo que ela desça rasgando, encara a realidade de frente e começa a buscar uma existência autêntica, uma vida com mais sentido, mesmo que seja mais difícil, mais incerta. Não tem meio termo. Não dá para ficar com um pé em cada canoa. Qual vai ser a sua escolha? Aí já dizia aquele alemão barbudo e meio pessimista.
O Schopenhauer. A maioria das pessoas vive num estado de quieto desespero. Exatamente como você aí, às 6 da manhã, com a cara amassada na janela do busão. Ele via a vida como um pêndulo maldito, oscilando entre a dor, o desconforto, a luta, o busão lotado e o tédio, a monotonia, a falta de sentido, o trabalho repetitivo. Você sente a dor no transporte, o tédio no trampo. E depois, o ciclo recomeça. Parece uma engrenagem perfeita, impossível de quebrar, né? Mas é só ilusão, meu caro. Uma ilusão muito bem montada para te manter no lugar. Quem disse que sua vida precisa ser esse pêndulo de merda? Olha ao seu redor agora ou da próxima vez que estiver na condução. Repara nas pessoas. Aquele olhar vazio, a postura cansada, o scroll infinito no celular para fugir da realidade. Você está testemunhando ao vivo o que outro filósofo, o Heidegger, chamou de existência inautêntica. Vidas que não são guiadas por escolhas próprias, mas pelas expectativas dos outros, pela pressão social, por um roteiro bosta que a gente nem leu direito, mas está seguindo à risca. Essa sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, de ser um figurante na sua própria história, tem nome, meu amigo: alienação. Você está alienado de si mesmo, do seu tempo, do seu potencial. A verdade que o sistema James esconde as 7 chaves é que fomos condicionados a confundir produtividade com propósito. Achar que estar ocupado é o mesmo que estar fazendo algo que importa. Um francês doidão, chamado Foucault, explicou direitinho como as instituições modernas, escola, empresa, governo, foram espertamente projetadas não para nos libertar, mas para nos disciplinar, para criar corpos dóceis, pecinhas obedientes que servem à máquina econômica sem fazer muita pergunta. O seu escritório com layout aberto e puffs coloridos pode ser só uma versão moderna e descolada da fábrica do século XIX. O desconforto que essa ideia te causa não é paranoia. É o primeiro passo para se libertar. Pensa no seu supervisor cobrando mais engajamento, na empresa falando em vestir a camisa, enquanto eles ficam com o lucro todo. No sistema, te convencendo que você tem que estar disponível no WhatsApp do trabalho. O bigodudo Nietzsche chamaria isso de moralidade de escravos. Valores que te impõem não para o seu bem, mas para o bem de quem está no comando. Seja proativo, dê o seu melhor para enriquecer o dono da empresa. Para e pensa, sincerão. Quantas horas do seu dia você dedica para você? Para o seu crescimento, para a sua saúde, para os seus hobbies, para a sua família, para simplesmente existir? A resposta provavelmente vai te dar um soco no estômago. E não sou eu que estou falando, não. Um estudo lá da gringa Stanford, chique, mostrou uma parada que o sistema TMI prefere que você não saiba. Quem passa mais de 90 minutos por dia só no deslocamento para o trabalho tem níveis altíssimos de cortisol, o hormônio do estresse, aquele que te deixa fudido. E pasme, uma expectativa de vida menor. É isso mesmo que você ouviu. Seu corpo está literalmente morrendo aos poucos enquanto você tenta se encaixar num esquema que nunca foi feito para te ver feliz ou saudável. Eles chamam isso de resiliência. Que palavra bonita para normalizar o sofrimento desnecessário, né? Ah, ele aguenta firme. Claro, até cair duro.
Desde quando sobreviver virou sinônimo de viver? Sabe quais são as mentiras mais perigosas? Aquelas que a gente acredita tanto que nem percebe mais que são mentiras. São como a água para o peixe, tão presentes que se tornam invisíveis. Uma dessas é o mito da escassez. A ideia martelada na nossa cabeça de que não tem para todo mundo, que a gente precisa competir feito gladiador por migalhas. Esse mito justifica tudo. A corrida dos ratos, o sacrifício diário, a gente aceitar condições de trabalho de merda, achando que, pelo menos, tem emprego. Para quem interessa, que você acredite que não tem alternativa? Pensa aí, olha pela janela desse ônibus de novo. Veja os prédios gigantes, os carros importados parados no trânsito ao seu lado, a tecnologia toda. Nossa sociedade nunca produziu tanta riqueza, tanta coisa. E ainda assim, você precisa acordar cada vez mais cedo, trabalhar cada vez mais, se sacrificar cada vez mais. Só para conseguir pagar as contas no fim do mês? Tem algo muito errado nessa conta, não acha? Um filósofo coreano atual, o Byung-Chul Han, chama isso de sociedade do cansaço. Um sistema genial para o mal, onde a gente nem precisa mais de um capataz com chicote. A gente mesmo se chicoteia. Viramos nossos próprios exploradores. Você se cobra para ser mais produtivo, mais eficiente, para dar conta de tudo, internalizando as demandas do mercado como se fossem seus sonhos mais profundos. Você não é mais oprimido, você se auto-oprime. É a escravidão moderna gourmetizada. Lá em 1930, um economista famoso, o Keynes, previu que com a tecnologia a gente ia trabalhar tipo 15 horas por semana no futuro. A tecnologia avançou pra caralho, muito mais do que ele imaginou. E aí, cadê nossas 15 horas semanais? Pelo contrário, você trabalha mais, não menos. A automação que devia liberar a gente é intensificando a pressão, o medo de ser substituído. Um antropólogo, o David Graeber, chamou atenção para os tais empregos de merda, bullshit jobs. Aqueles trabalhos que nem quem faz acha que servem para alguma coisa útil, mas que existem aos montes só para manter a galera ocupada, cansada e endividada demais para questionar o sistema. A verdade sombria: o sistema precisa te manter ocupado e exausto. Gente com tempo livre e energia para pensar é perigoso demais para eles. Um romano antigo, o Sêneca, já sacava essa parada há 2000 anos. Estar ocupado com coisas que não importam é a essência de ser um escravo. Pega essa visão. Repara como seu dia é picotado. Notificação do celular, e-mail irrelevante, reunião inútil, fofoca do escritório, vídeo viral, idiota. Isso não é acaso. É projeto. Um cara chamado Neil Postman escreveu sobre como o entretenimento constante, a distração infinita, é uma forma sutil de controle. Enquanto você está hipnotizado pela última dancinha do TikTok ou pela treta do BBB, você não tem tempo nem energia mental para questionar as estruturas que te fodem todo dia. As gigantes da tecnologia contratam psicólogos para criar algoritmos que sequestram sua atenção, usando os mesmos truques de máquina caça-níquel para te manter rolando a tela sem parar. O que aconteceria se você recuperasse suas horas de atenção? Se em vez de consumir passivamente esse lixo digital, você usasse essa energia para questionar, para aprender, para criar, para buscar alternativas.
É por isso que cada minuto do seu dia é disputado à tapa. Tempo livre para pensar é a maior ameaça para o status quo. O filósofo Sartre disse uma frase foda: somos condenados à liberdade. Mesmo quando a gente finge que não tem escolha, que tem que ser assim, a gente está escolhendo. Escolhendo não escolher. Escolhendo seguir a boiada. Escolhendo abdicar da nossa responsabilidade pela nossa própria vida. A maior ilusão é acreditar que não temos alternativa. A questão não é se você pode escolher. Você sempre pode. A questão é se você está consciente dessa escolha ou só está seguindo o fluxo, feito mais uma peça na linha de montagem. É hilário, para não dizer trágico, como a sociedade trata quem ousa sair da linha. Se você decide trabalhar menos para ter mais tempo, é preguiçoso. Se prioriza a qualidade de vida em vez de grana, é irresponsável. Se busca um caminho diferente, fora da caixinha, é ingênuo, sonhador, no sentido pejorativo. O Camus chamaria isso de absurdo. Esse conflito eterno entre nosso desejo de sentido e um sistema e um universo que parece indiferente. Esses rótulos, preguiçoso, irresponsável, existem para te botar medo, para te manter na linha, para ninguém ter a ousadia de mostrar que existe vida fora da rota padrão. O coreano gente boa, Byung-Chul Han, de novo, diz que a mercadoria mais valiosa hoje não é petróleo, é a sua atenção e o seu tempo. Enquanto você está aí, espremido no busão, dezenas de empresas estão brigando para roubar um pedacinho da sua consciência. Investem bilhões para transformar seus momentos de tédio, de descanso, até seu sono, em lucro. A indústria do bem-estar te vende chá de camomila e app de meditação para você dormir melhor. Não para você ser mais feliz, mas para você ser mais produtivo no dia seguinte, para o sistema si. Sacou a malandragem? Os gregos antigos tinham duas palavras para tempo: cronos, o tempo do relógio linear, que a gente mede, e kairos, o tempo de qualidade, significativo, o momento certo, a experiência. A nossa sociedade nos treinou para viver só no cronos. Bater ponto, cumprir prazo, hora extra. Tudo cronometrado. E o kairos? Foda-se o kairos. Quando foi a última vez que você viveu um momento de verdade, presente, sem ficar olhando para o relógio ou pensando: quanto tempo eu tô perdendo aqui? O medo de desperdiçar tempo é o que te impede de viver o tempo. Irônico, né? Existe uma linha tênue, um momento de clareza fudido entre continuar dormindo na Matrix ou despertar de vez. É quando você enxerga os dois caminhos. A segurança da merda conhecida. A rotina, o salário no fim do mês, mesmo que mal pague as contas. A previsibilidade. Chato pra caralho, mas seguro, ilusoriamente. O salto no escuro. A busca por algo diferente. O desconhecido. Assustador pra porra? Sim, mas com potencial de ser vivo de verdade. Você tá nesse ponto agora. Tá sentindo o desconforto de ver as cordas invisíveis que te manipulam há tanto tempo. Muitos, quando chegam aqui, dão meia volta e escolhem voltar para a ilusão. É mais fácil, mais confortável. É o que o sistema teme, espera e aplaude. Mas como diria um indiano sábio, o Krishnamurti, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. O seu desconforto, sua ansiedade, sua insatisfação. Não é sinal que tem algo errado com você. É sinal que tem algo muito errado
com o mundo ao seu redor. E você finalmente começou a notar. Por que a gente tem tanto medo de mudar? A neurociência explica. Nosso cérebro é programado para economizar energia, para evitar risco, para preferir o caminho conhecido, mesmo que seja uma bosta. O medo de perder. O que a gente já tem, mesmo que seja pouco ou ruim, é mais forte que o desejo de ganhar algo novo e melhor. É por isso que você odeia seu emprego, mas treme na base só de pensar em pedir demissão. Essa hesitação não é você de verdade falando. É o medo programado, instalado pelo sistema e que precisa da sua obediência para sobreviver. Um escritor americano, o Thoreau, mandou essa. A maioria dos homens leva vidas de quieto desespero e vai para o túmulo com a canção ainda dentro de si. Pensa nisso, caralho. Quantos talentos enterrados, quantas ideias engavetadas, quantas vidas não vividas. Tudo sacrificado no altar da responsabilidade, da vida prática, do pagar boleto. A tragédia não é só viver desesperado. É morrer sem nunca ter descoberto qual era a sua música. O sistema TM não quer que você ache sua música, porque quem canta a própria melodia raramente segue o ritmo da manada. É agora que você encara o que o psicólogo Jung chamou de sombra. Aquela parte sua que você esconde, reprime, sua autenticidade, sua vontade de mandar tudo à merda, seu desejo por uma vida fora do script, trabalho, consumo, morte. Jung avisou: o que a gente nega não some, vira sintoma. A insônia, a ansiedade, a gastrite nervosa, aquela compra por impulso que não te satisfaz. Não é frescura. É o seu eu autêntico gritando para ser ouvido, se recusando a ser silenciado por mais um dia. A verdadeira liberdade começa quando você saca que as grades da sua prisão não são só externas, o sistema, o chefe, o trânsito. Elas são também internas. Seu medo, sua crença na escassez, sua falta de autoestima. O filósofo Epicuro dizia que a maior riqueza é se contentar com pouco, não para ser um fudido conformado, mas para se libertar dos desejos artificiais que plantaram na sua mente para te manter na roda. Comprar o celular novo, o carro do ano, a roupa da moda, para mostrar para os outros um sucesso que você nem sente. Quantas das suas necessidades são realmente suas? E quantas foram criadas para te manter preso no ciclo trabalhar, comprar, morrer, repetir? A decisão real que você tem que tomar agora não é necessariamente largar tudo amanhã, embora para alguns seja. A decisão mais profunda é: você vai continuar vivendo como se não soubesse o que agora você sabe? Vai continuar fingindo que essa dor da rotina vazia é normal? Que a ansiedade constante é o preço justo a pagar? O Kierkegaard falou que a ansiedade é a vertigem da liberdade. Aquele frio na barriga de quem está na beira do abismo e sabe que pode pular. O que você sente agora não é medo de fracassar. É medo do seu próprio potencial, da imensidão que é ser verdadeiramente livre e responsável pela própria vida. No final do dia, quando você estiver de novo naquele ônibus, voltando para casa, olhe ao redor. Mas olhe de verdade. Alguns já se entregaram, aceitaram a Matrix como destino. Outros estão no piloto automático, só esperando a próxima distração. E tem aqueles, cada vez mais raros,
mas existem, que ainda carregam uma fagulha no olhar, um questionamento silencioso, uma recusa teimosa em aceitar que a vida é só isso. Em qual grupo você está? Ou melhor, em qual grupo você escolhe estar a partir de agora? Porque sim, é uma escolha. Mesmo quando tudo parece gritar que não há alternativa. Mesmo quando o sistema NEME te convence que você precisa desse emprego, dessa rotina, dessa falsa segurança. Como diria Sartre, você ainda é livre para escolher sua atitude diante disso tudo. O primeiro passo para sair da Matrix do trampo não é fazer as malas e ir morar numa ecovila, a não ser que você queira. O primeiro passo é muito mais simples e muito mais poderoso. Acordar. Ver a realidade como ela é, sem filtro, sem a maquiagem que te venderam. Reconhecer as correntes e questionar tudo. Por que eu faço isso? Para quem eu estou trabalhando de verdade? Qual o propósito real disso tudo? Quanto da minha vida vale esse salário? Só esse questionamento já é um ato revolucionário. Num mundo que lucra com a sua alienação, a sua presença consciente é resistência. Numa sociedade que valoriza a máquina acima do humano, seu simples ato de parar e pensar já é uma declaração de independência. E você não está sozinho nessa. Tem muita gente sentindo o mesmo aperto no peito, fazendo as mesmas perguntas, buscando alternativas. Porque uma vez que você vê a Matrix, não dá para desver. E esse despertar, meu amigo, por mais doloroso que seja no começo, é o único caminho para construir uma vida que você possa chamar de sua. Uma vida não só existida, mas vivida de verdade. Se esse papo reto mexeu com alguma coisa aí dentro, não deixa essa fagulha apagar. Se inscreve aqui no canal para a gente continuar desafiando esse sistema TME juntos e mostrando que tem sim outros caminhos possíveis. Comenta aqui embaixo. Qual parte desse vídeo te deu aquele estalo? Qual a maior merda da sua rotina que você tá doido para mandar passear? E compartilha com aquele amigo, aquele colega que também está precisando desse choque de realidade para despertar. Lembre-se, a maior revolução começa no dia em que você decide que sua vida é preciosa demais para ser gasta num ônibus lotado às 6 da manhã. A gente se vê no próximo vídeo para acordar essa porra toda.